o inconsciente. Gente, essa imagem é um clássico, né? Todo mundo já viu em algum lugar, e eu tenho quase certeza, né? Eu imagino que a maioria de vocês saiba o que isso representa. Dentro da mente da gente, dentro do nosso ser, a gente pode considerar essa proporção, sendo a parte de cima do iceberg o nosso consciente, né? Que sendo muito generosa dá mais ou menos uns 5%, e a parte submersa é o nosso inconsciente, né? A parte obscura da nossa mente. São o restante, 95%. É claro que essa cartografia mental, ela está ultrapassada, né? Ultrapassada, existem outras versões mais elaboradas na psicologia transpessoal, que é uma linha que eu sigo, que eu utilizo, né? Mas eu resolvi manter essa imagem mesmo, justamente porque é o beabá do inconsciente. É justamente só para vocês conseguirem visualizar, terem uma imagem mental do que a gente vai conversar hoje, tá? Porque como a gente vai falar do inconsciente, o que representa ele dentro de você, de mim, de todos nós, tá? Então, 95% da, da parte da nossa mente que a gente realmente não tem muito acesso. A gente tem vislumbres, a gente se conecta sim, mas a linguagem do inconsciente, a forma que ele atua é totalmente simbólica e é totalmente única em cada indivíduo. Por isso que através do autoconhecimento a gente precisa mergulhar e se conectar com ele para poder entender o que rege, o que direciona a nossa vida, certo? Por quê? Porque o que cria a nossa vida é o que a gente vibra. E, e o que a gente vibra está no corpo. E o corpo é o território do inconsciente. O corpo é o lugar no nosso ser, no nosso condomínio, ah, onde o inconsciente se expressa. Então, este é o assunto de hoje. A gente está abrindo com este tema, porque o assunto de hoje é sobre o corpo, né? Este desconhecido. Eu gostei muito dessa frase, que é do Reich. O organismo pode sentir somente o que ele por si mesmo expressa. Então, sentir, ele é aquela vibração que o corpo expressa, né? De alguma forma, o corpo está sempre reagindo ao que ele sente. O sentir é essa vibração, é essa expressão, né? É aquela. A gente falou na aula passada sobre as emoções, então aquela emoção, aquela energia que entra dentro do nosso corpo, que, que de alguma forma nos alcança, nos influencia e reverbera dentro da gente, essa energia, esse movimento cria vibração, cria o nosso campo da nossa realidade, né? A gente vai criando o tempo todo o que a gente vive, a gente vai vibrando e atraindo as coisas. E o corpo é é a nossa ferramenta, né? É o que a gente, é o meio, né? O qual a gente usa para conseguir essas coisas. Então, muito mais do que simplesmente habitar esse corpo para ter essa realidade, o corpo ele é uma ferramenta de puro potencial. E na maioria das pessoas, um potencial adormecido, um potencial não utilizado, porque a gente não aprende como utilizar esse potencial. A gente simplesmente segue a vida, né? Geralmente segue a vida ignorando as mensagens do nosso corpo, né? Atuando, né? Lidando com este corpo da forma mais prática possível. Nossa, tenho desconforto, vou lá, tomo um remedinho. Tudo que é relacionado ao corpo tem uma informação para você sobre o seu sistema, sobre a sua vida.
E é isso que a gente vai explorar um pouquinho mais hoje. Porque o objetivo da terapia do sentir é justamente este: reconexão da mente e o corpo. Porque no corpo habita todo o potencial que você precisa para transformar a sua vida no que você quiser, né? Eu costumo dizer e eu repito que o meu objetivo, primeiramente, é empoderar vocês. Empoderar é uma forma de estruturar partindo de baixo, do corpo para cima, né? Para que vocês sintam que vocês dão conta no corpo, para que vocês comecem a acessar todo o potencial do corpo. E aí, essa informação suba para a sua mente e a sua mente entenda que você dá conta. Porque uma vez que você conecta, estrutura e começa a acessar todo o potencial que você já tem, e a sua mente entende, uau, eu sou tudo isso, eu tenho tudo isso à minha disposição, então legal, agora eu consigo fazer os movimentos e transformar realmente a minha vida. Porque a única coisa que impede a gente de ter o que a gente deseja somos nós mesmos. Entende? Então, não tem nada te impedindo. Somente o que você vibra, somente você. Então, vamos explorar esse nosso potencial, esse seu potencial agora, certo? Corpo. A noção do eu começa no corpo, né? A noção do eu por quê? Vamos lá. O limite do corpo é a noção que a gente tem do que é a gente. A forma do corpo nos dá uma noção de quem a gente é. Então, o comportamento é um fluir e uma expressão dessa sensação de quem a gente é para fora, para o mundo. É a forma como a nossa alma, o nosso espírito atua no mundo, expressa, estampada numa imagem que é o nosso corpo, que cria uma forma que é o nosso corpo. Então, a gente está o tempo todo escolhendo como atuar e o tempo todo o nosso corpo reage a essa escolha com uma forma. E isso é o nosso corpo. É a forma que dá a noção do eu e a forma com a qual você atua no mundo, certo? E aí eu te pergunto, como a nossa mentoria é sobre corpo e autoestima, por que corpo, né? Porque não tem autoestima sem incluir o corpo, sem se apropriar do corpo, sem que você faça as pazes com esse corpo. Não tem como sentir a autoestima sem entender que o corpo é o seu maior amigo, que o corpo está te ouvindo o tempo todo, né? E que o corpo está aí para você. E ele também pode, mas ele também pode ficar ressentido, ele se sente também traído, e ele pode, em vez de se transformar num grande aliado, se desconectar de você. Tanto o corpo quanto a nossa alma, né? Porque se a nossa alma sente que ela não tem uma morada, que é o nosso corpo, não é só a cabeça, né? É tudo que a gente é. Se você está desconectada mente e corpo, a alma sente que não tem morada. Então, além de você ficar sem a conexão, sem o seu amigo corpo, né? Sem esse poder, porque a cabeça sozinha, ela não faz nada. A cabeça não atua, a cabeça não tem braço para agir, a cabeça não tem perna para caminhar, ela só fica na vontade. E é por isso que as coisas começam a desandar, porque não tem um alinhamento da conexão, um alinhamento da informação. Quando a sua mente quer uma coisa e o seu corpo tá, ok, faz sentido para mim. Aí sim as coisas começam a funcionar na sua vida, entendeu? Então a noção do eu começa no corpo. Primeiro de tudo, antes da gente começar a mergulhar nisso que eu acabei de colocar aqui para vocês. Como você se relaciona com o seu corpo? Eu quero que você pare um minutinho, respire, pega a sua folhinha, você já deve ter separado uma folhinha, uma caneta. Escreve. Qual é a sua relação com o seu corpo? O que você acha dele? Quais as frases que você usa para
para se dirigir a ele, né? São críticas, são frases positivas ou são expectativas de alguma coisa que não é realidade neste momento? Como é que é? Como é que é a sua relação com o seu corpo? Então, agora que você já escreveu como você se relaciona com o seu corpo, já começou a se conectar com ele, respirou, se alinhou, olhou para o corpo, olha para baixo, uau, como é que eu me relaciono com tudo isso aqui? Gosto, não gosto, tenho a sensação de que a gente está fluindo, não, tenho energia, não tenho, como é que é? Como é que é essa relação aqui? Eu tenho a sensação que eu tenho um corpo ou não, eu vivo batendo nas coisas, eu durmo mal, eu tenho dores, desconforto, não, acordo bem, tenho energia, sinto que meu corpo me acompanha, parceirão, sinto prazer, fluo com a vida. Como é que é isso? Como é que é isso? Então, respira, complementa a sua frasezinha, a sua análise aí, a sua observação do momento, e aí a gente vai seguir por aqui. A gente começou falando justamente do objetivo dessa aula de hoje, que é a reconexão da mente com o corpo, do mental com o emocional, mente, corpo. Normalmente, a gente aprende na escola, na sociedade, a gente aprende vendo as pessoas que a gente é só mente, né? A gente aprende a atuar no mundo a partir do mental. É como se, simbolicamente, nós só tivéssemos cabeça. Então, a gente atua no mundo deste lugar, focando no mental. Então, a cabeça fica super, né, cheia de energia e até pesada, e o corpo esquecido, ignorado, negado. E a sensação dele é de até um corpo traído. Né? O corpo traído vem da expressão, é haitiano também, essa expressão. Eu uso a bioenergética na terapia do sentido, que é uma técnica criada pelo Reich, que foi um parceiro do Freud. Mas assim como Jung, ele começou com a visão parecida com Freud, e em dado momento ele descobriu que para ele fazia sentido, ele começou a perceber que o inconsciente se expressava no corpo das pessoas. Né? E o estudo dele foi todo baseado nesse corpo vivo, nesse corpo que reage ao inconsciente, nesse corpo que é incluído na vida. Então, por isso que a gente está falando sobre o corpo, por isso que na terapia do sentir, um dos pilares é o corpo, porque a bioenergética é uma técnica que faz sentido para mim, né? A partir do momento que eu incluí o meu corpo na minha vida, eu transformei a minha vida e o meu sentir, né? A forma como como eu lidava, como eu me abria e lidava com as emoções, como eu permitia que as emoções fluíssem através de mim, alterou a minha relação com a minha mente e corpo e, consequentemente, a minha relação com todos ao meu redor e com todas as áreas da minha vida. Então, o corpo, né, é um caminho que eu percorri e é o caminho que eu guio vocês, é pelo qual eu guio vocês, porque o corpo é uma potência, o corpo, para mim, é um portal, né, muito mais do que só um corpo vivo, eu incluo também o corpo que vibra, né, o corpo que tem a energia. E aí, vamos olhar essa imagem neste minuto, que é muito expressiva. A primeira imagem é um corpo que tem uma vibração ruidosa. Falando de vibração, né, já que a gente está usando esse termo, imagina que é uma música ruim. Aquele som que faz... Este primeiro corpo tem essa vibração. E aí, como que essa pessoa... Qual é a energia dentro dessa pessoa? Provavelmente, como a maioria das pessoas, ela aprendeu a focar no mental
né? Esqueceu totalmente o corpo, tanto que você vê que a forma do corpo dela é completamente desleixada, largada, o corpo ele tem uma forma desequilibrada, né? O corpo inteiro. E com certeza, vendo essa imagem, a gente percebe que esta primeira pessoa deve ter uma vida difícil. Por quê? Se a pessoa só atua no mental e não se conecta com o corpo, e a nossa realidade, como eu falei no comecinho da aula, a nossa realidade é criada através do inconsciente, que é 95% do nosso sistema, e o inconsciente se reflete no corpo, que é o seu território. O nosso inconsciente fala com a gente o tempo todo através do nosso corpo. Então, tudo que a gente sente, tudo que acontece de desconforto, de sinais, de alterações no corpo, é o nosso inconsciente falando com a gente. E significa alguma coisa. Tudo tem uma mensagem, tá? Na metafísica, até uma topada de dedão que você deu, você pode parar e analisar, porque o dedo específico quer dizer alguma coisa, né? A gente pode, claro, levar isso ao extremo, ou pode também achar um caminho do meio. O objetivo aqui é que vocês incluam o corpo na vida. O quanto depende de vocês, o quanto vocês se identificarem com o corpo. Mas a importância desse corpo vivo, vibrante, ser incluído na vida para quê? Para que você consiga realizar o que você quer. Porque se sua cabeça atua no mundo de um lugar, querendo uma coisa, a cabeça, o ego foca numa coisa e fica ali. Eu quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo. Só que se você não tem um alinhamento com o corpo, com o seu inconsciente, imagina que nós somos um pilar de pura energia, que nós estamos aterradas, conectadas com a terra, através dos nossos pés, e a nossa mente, o topo da nossa cabeça está conectado com a energia do céu. Nós somos um pilar de energia por onde passa a energia cósmica o tempo todo. Quando entra no nosso corpo, se transforma em energia vital. Por onde também a nossa alma, que habita o nosso corpo, está sendo o tempo todo recarregada, certo? E recebendo informações do nosso eu superior, que não fica dentro deste corpinho. O nosso eu superior, ele tem uma frequência muito alta, então ele fica acima da gente. Então imagina que é uma central de comando lá em cima, né? Vários quilômetros de distância, sei lá quanto de distância, tá lá no universo e a gente aqui embaixo. Várias camadinhas de energia e a gente se conectando com o que a gente é de verdade, o nosso eu superior lá em cima. Se o nosso pilar de luz, que é o nosso corpício junto com a cabeça, conectado com a terra e com o céu, tá torto, tá como esse primeiro corpo aqui, você concorda que a sua antena de comunicação não está conectada? Então não tem como você saber a sua missão de vida, o seu propósito, o sentido da vida, o que realmente faz sentido de um lugar onde você se conecta lá em cima. Não tem como saber. Não tem como saber. Porque a sua antena está toda torta e desconectada, né? Então, provavelmente, a sua mente, o seu ego quer uma coisa, mas desejando, partindo de um lugar que não está em conexão com o que você é de verdade, com o todo. Provavelmente você quer, né? Se a cabeça só quer uma coisa superficial, né? Uma coisa que vai, talvez, tá indo com a maioria. Eu quero um carro, quero isso, quero aquilo, quero casar, quero ter filho. É o mesmo planinho para todo mundo, né? Mas será que o seu eu superior quer isso para você? Será que é realmente isso que você veio fazer aqui? De repente, não. Porém, se sua antena tá torta, você não vai descobrir, né? Então, como é que a gente reconecta e volta a se comunicar lá em cima? A gente precisa reconectar e ajustar essa antena, que é o corpo, né? Porque quando a sua mente está conectada com o eu superior e em conexão também com o seu corpo,
A sua mente vai querer uma coisa, o corpo vai concordar, porque você vai estar alinhada dentro, internamente. O seu ser vai estar alinhado, e aí sim você vai caminhar com tudo que você é numa direção. Todo o seu potencial direcionado. Concorda que a vibração do seu corpo vai mudar e você vai conseguir criar a realidade que você deseja? Primeira situação, a antena toda torta, a sua mente totalmente desconectada do seu corpo. A segunda situação, uma pessoa que está se trabalhando, né? A pessoa está em terapia, está na mentoria, está num curso, está mergulhando no autoconhecimento, está se olhando, está se ouvindo, está se amando, está fazendo as pazes com o corpo, está atuando, está fluindo na vida. Tem até um sorrisinho aqui. O corpo começa a reagir de uma forma diferente e se ajustar e se alinhar. Conforme este corpo e essa mente vão entrando em sintonia, a antena volta a funcionar, você volta a se conectar com algo, com a sua parte, que é maior que você mesma, maior do que essa sensação dessa matrix, que a gente é só isso aqui, ó, né? Só físico. Não, você vai se conectando com um lugar mais sutil e que faz sentido, né? Com o seu eu superior tem a informação do que você realmente veio fazer aqui, né? De qual é o seu objetivo? O que você veio experimentar nessa vida? Porque é isso que a gente veio fazer. A gente veio experimentar este planeta, essa vida, esse corpo. Como é que é viver nesse corpo? Como é que é lidar com esse monte de emoções, que é o nosso grande desafio? Esse carrossel de emoções, essa montanha-russa que sobe e desce, que é uma loucura. Como é que é isso? E aí mandar as informações lá para cima da experiência que você está tendo, né? Não é... Nosso propósito não necessariamente precisa ser grandioso, né? Ele precisa fazer sentido para a gente. E como é que a gente descobre isso? Se alinhando mente e corpo. E aí, quando a gente consegue alinhar, que é através de uma presença, de uma consciência, que é o que vocês já estão fazendo aqui, as coisas começam a vibrar, a energia começa a atuar e vibrar dentro de você de uma forma diferente, e o mundo vai reagir à sua nova vibração e música na mesma sintonia. Porque olha só esse corpinho. O primeiro corpo era ruidoso, certo? Olha só o segundo corpinho. É uma música gostosa, né? E para um corpinho que está vibrando uma energia, que é como se fosse uma música gostosa, todo mundo quer ficar perto, certo? Até o dinheiro quer ficar perto. Tudo flui, tudo acontece, porque é uma vibração que vai estar atraindo isso, certo? Então, este é a grande sacada do alinhamento entre mente e corpo, tá? Para que você desça com essa energia que você aprendeu a concentrar sua mente no mental. Quando você volta a incluir o corpo, e aí eu já vou falar como incluir o corpo. Movimento, consciência, trazendo o mesmo corpo, conversando com ele, habitando este corpo, se apropriando deste corpinho. Esse corpinho é meu, né? Eu tô sentindo alguma coisa, então eu vou mexer, eu vou trabalhar essa energia da forma que eu senti, da forma que eu gosto, da forma que faz sentido para mim, da forma que eu me identifico. Cada um vai ter um jeito, mas é essencial para a vida, para a sanidade mental, para a saúde, para o alinhamento, para uma música gostosa que você possa, onde você transforme o seu condomínio inteiro numa grande antena de conexão com quem você é de verdade lá em cima, que você inclua o corpo na vida, que você faça qualquer tipo de movimento, que você nade, ande de bike, dance em casa, que você faça alongamentos em casa, yoga pela internet, ou vá correr na praia, não importa. O importante é começar a incluir o corpo como um amigo mesmo, que precisa de atenção, que precisa de cuidado, que precisa de movimento, que precisa de nutrição, né? Precisa dar combustível para esse corpo. Tem muita gente que começa a atuar só na mente e não come. O corpo, ele é uma máquina, ele precisa de combustível, ele é uma máquina orgânica, porque ele está o tempo todo se
se moldando, moldando a forma, se alterando, fluindo com você, mas ele precisa, sim, de um combustível de qualidade também para atuar nesse mundo, né? Se eu só comer tranqueira, o meu organismo, o meu corpo não vai ter energia. E se meu corpo não tem energia, o potencial que existe nele baixa, né? Imagina a bateriazinha, vai fica bem pouquinha, fica ali no limite. Então a gente precisa cuidar do corpo e incluir nosso corpo para que ele se transforme num corpo vivo e vibrante e que ele passe, deixe de vibrar uma música ruidosa, que seria esse primeiro corpo, e passe a vibrar numa música gostosa. Um MPB gostosinho, assim, sabe? Então, este é o nosso objetivo, incluindo o corpo na vida. E aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais no conceito do Reich, da bioenergética mesmo. De acordo com a bioenergética, tudo que a gente vive, desde o útero da nossa mãe até hoje, vai ficando gravado como informação. A gente falou na aula passada sobre os corpos, né? A bioenergética, ela não vai tão longe, ela fala do corpo físico. Tudo que a gente vive fica gravado no nosso corpo, como informação, como uma memória, tá? E se a gente vive situações que nos impedem de fluir, que bloqueiam de alguma forma a nossa energia, que nos impedem de sermos quem a gente é, essas energias, essas situações vão sendo cristalizadas, bloqueadas, como em forma de, na visão do Reich, em forma de tensão crônica muscular, que ele chama de couraça, e dispostas ao longo do corpo, tá? Cada um tem uma, né, de repente a couraça das pessoas, elas podem variar, porque cada um tem uma história diferente, mas tem um conceito de couraça, tá? Que seria essa imagem aqui dessa pessoa toda como se tivessem cintos amarrando ela. Então existe uma couraça na teoria ocular, uma couraça na linha dos olhos, uma couraça na boca. Então tudo que a pessoa deixou de ver, né, baixou os olhos, foi impedida de ver, ouviu sabe, e não conseguiu assimilar uma coisa muito traumática. O olho reflete, o olho ele reage, né, a essa memória, essa informação, criando uma couraça. A boca, então alguma coisa relacionada à boca, cria tudo que os sapos que a gente engole, coisas que a gente não diz, pessoas que não foram amamentadas, ou foram em excesso, ou não comeram, tudo relacionado à boca, tá? Cria-se uma informação aqui também, uma tensão na boca. Couraça da cervical, essa aqui, gente, é muito comum. A região aqui dos ombros, pega um pouco do pescoço. Isso aqui, quem que não tem essa? Levanta a mão. Porque, gente, todo mundo tem. Justamente por isso, né? A gente tem tanta energia mental e uma desconexão do corpo. Onde que a energia bloqueia? Aqui, ó. No pescoço. A energia não consegue descer porque tem a desconexão. Imagina que o nosso corpo tá assim, ó. Torto. Então, quando a energia tá tentando... Deixa eu colocar aqui. A gente produz energia aqui na cabeça. A energia, tá vendo o mousezinho? A energia tá tentando descer pro corpo. A minha antena tá torta. O que ela faz? Ela bloqueia onde tá torto. Na região dos ombros. Certo? Então, terceira couraça. Cervical. Quarta, torácica. Então, é aqui na região peitoral, né? Que é uma couraça do sentir, do amor mesmo, do coração, da expansão pro externo. A próxima couraça, a quinta. Não, 1, 2, 3, 4, 5, quinta. Couraça torácica, desculpa, diafragmática. Então, é aqui embaixo. Essa couraça, ela atrapalha na respiração.
respiração. A respiração é a troca, a nossa troca com o meio, com o ambiente, né? É quando a gente inspira, a gente está inspirando o ambiente, expira, a gente está trocando e trocando vida, né? Porque a respiração é vida, o tempo todo. Então, a qualidade da nossa respiração diz muito sobre como a gente se relaciona também com o meio, com as pessoas. Abdominal, um pouquinho mais aqui para baixo, e pélvica, que totalmente relacionada com os chakras, todas elas, a gente já vai falar sobre isso, estão relacionadas com os centros energéticos. Por coincidência, que nunca é, né, gente? Nunca é. A gente, quanto mais a gente estuda, a gente percebe que os estudos eles vão se complementando. Na apostila que eu dei para vocês no e-book sobre corpo, energia e presença, eu faço essa analogia, tá? Eu vou até relembrar aqui a informação, para quem não leu, pode ler, que lá tem bem explicadinho. Essa conexão entre couraças e chakras. Vamos finalizar a couraça. Então, as couraças são faixas de bloqueio corporal e muscular da energia vital que impede a expressão dos sentimentos, congelando o sentir e te desconectando do seu pleno potencial de ser. Ou seja, tudo que a gente vive ao longo da vida vai sendo cristalizado como uma memória no nosso corpo. Se a gente vive muitas situações traumáticas, bloqueadoras, que a gente vai se incapacitando e congelando, isso vai se transformando numa faixa de tensão crônica no corpo, que vai se moldando o nosso corpo, né? Moldando mesmo a forma, de repente a pessoa fica com o corpo no formato, dependendo da couraça, num formato diferente, dependendo da couraça. E o que é importante lembrar? É como se a gente fosse criando uma prisão de ossos, uma prisão dentro do nosso próprio corpo, ao longo das experiências da nossa vida e de tudo que a gente não se permite sentir. Então, não é só a energia que não flui, a musculatura também fica bloqueada, criando couraças. Então, a importância de descongelar o corpo não é somente, poxa, meu corpo está cheio de energia, ele vai ser meu super amigo. A importância da gente trabalhar o corpo, incluir o corpo na vida, tem um dos maiores objetivos, desencouraçar este corpo, né? Para que o corpo se transforme deste primeiro corpo todo torto, todo desconectado, que emite uma vibração ruidosa, para o segundo corpo, que é um corpo vivo, que tem uma vibração gostosa, de uma música gostosa, a gente precisa desencouraçar. Nós precisamos, é como se a gente fosse aos poucos descongelando o nosso corpo, para que ele se torne de um corpo todo desconectado para um corpo vivo, para um corpo que sente, para um corpo que flui, né? Todas as tensões do nosso corpo são couraças, são bloqueios, são prisões que vão nos aprisionando. É como se fosse aprisionando quem a gente é de verdade dentro do nosso próprio corpo. Então, em vez do corpo atuar com a gente no mundo, ele se transforma numa armadura que impede a gente de se conectar com todo o nosso potencial interno e com as pessoas, né? E aí, como assim se conectar? Aí a gente entra na parte da energia mesmo, né? Antes de entrar... aqui também. Na parte da energia, vamos falar da energia das emoções, então. Esquerda, não precisa ler aqui, porque está em inglês, eu só achei legal a imagem. Porque energia, de novo, é uma frequência que reverbera dentro do nosso corpo. E energia afeta todas as partes do nosso corpo, tá? Então, aqui é um corpinho. E lembrando que a energia afeta o corpo inteiro. Então, frequências altas, lembra da escala de frequências que a gente viu das emoções? Frequências altas vão potencializar o funcionamento do nosso corpo, frequências negativas e baixas vão afetar
o funcionamento dos sistemas orgânicos mesmo do nosso corpo físico. Mas como assim, Vi? Como é que funciona? Deixa eu explicar aqui para frente, que aí a gente volta lá. Por que que afeta o nosso corpo? Porque as frequências, elas entram pelos nossos chakras, que são nossos centros energéticos principais. Se a gente for pensar, cada poro do nosso corpo é um mini chakra, né? Que está o tempo todo trocando energia. Mas todos os estudos consideram os 7 chakras principais, que são os portais energéticos do nosso corpo. E por que que eles influenciam no nosso sistema orgânico? Porque cada chakra está diretamente conectada a uma glândula e uma parte do corpo. Então, quando a forma do nosso corpo absorver a energia das emoções, a energia das frequências fora, é através das glândulas, é através do sistema endócrino. Então, por exemplo, vamos dar o exemplo aqui. O chakra coronário, que é no topo da cabeça, ele tá para cima, é como se fosse tá vendo aqui um funilzinho? Ó, aqui, ó. Um funilzinho roxo aqui em cima, para cima, voltado para cima. A gente chama de vórtice. Ele está captando a energia do céu. Eu não falei que a gente é uma anteninha conectada com o céu? Esse chakra capta energia lá de cima. E ele está diretamente conectado. Quando a energia entra, ela é transmutada e conectada diretamente ao nosso sistema pineal, da glândula pineal, ou epífise. Próximo chakra. Todos os outros chakras, com exceção do básico e o coronário, eles têm 2 lados, porque eles estão atuando sempre na frente do nosso corpo e atrás do nosso corpo. É por isso que quando a gente sente as pessoas na frente e atrás, quando a pessoa entra no nosso campo energético, a gente está sentindo essa pessoa, porque os chakras já estão em contato com essa pessoa, né? Os chakras, eles ficam mais ou menos como uns 4 centímetros do nosso corpo, é no nosso corpo energético, que não é no físico, ele é sutil, ele fica aqui, ó. Se você passar a mão assim, ó, uma na outra, deixa uma paradinha e faz assim, ó, você já sente a energia. É isso que acontece com as pessoas, porque aqui estão os seus chakras da mão, a gente não vai estudar eles, a gente está vendo só os básicos, né? Mas aqui tem todos os chakras da mão e você está sentindo a energia, ó. Você distancia, se aproxima, você sente a energia. Você mesmo atuando no seu campo. Então, o frontal, ele tá para frente e para trás, girando, o vórtice, ele tem a cor dele. Na apostila tem cor, tem som, né? Vocês podem se divertir, estuda mesmo, porque os chakras, eles são um estudo para a vida inteira. Eu não vou mergulhar nisso, porque eu tenho muito mais informação para passar para vocês, mas se tiver dúvida, se vocês forem estudar chakra, tiver dúvida, vocês me mandem, tá bom? Nosso chakra frontal, quando a energia das emoções entra, ele entra direto na glândula hipófise, né? E é o chakra do intelecto, sentidos, da visão. O chakra coronário, da consciência, da conexão com o espiritual. O chakra frontal, da intuição também. O laríngeo, na região da garganta, quando a energia da emoção, a energia de fora, a frequência entra, vai direto para a glândula tiroide. E é o chakra da comunicação, da expressão no mundo. Chakra cardíaco, quando entra energia direto na glândula timo. E é o chakra do amor, dos sentimentos, é a troca, é o dar e receber, fluir com o outro, né? Chakra umbilical, que a gente chama também de plexo solar, mas na verdade o plexo solar ele é uma região. O chakra umbilical está na região aqui do estômago mesmo. Quando entra energia entra direto na glândula pâncreas, no pâncreas. São as emoções inferiores, o poder pessoal. Chakra sexual entra direto nas glândulas de reprodução. É a troca sexual, alegria, fluir, sentir, é nessa região aqui. A energia da criatividade.
E o tesão mesmo na vida, não só tesão sexual, tesão na vida, é nessa região, no chakra sexual. E o chakra, aí todos esses chakras eles estão sempre para frente e para trás. Aí o chakra básico é o nosso chakra que conecta a gente com a terra. Lembra que a gente é uma anteninha, né? Então a gente está aqui conectado com o céu, conectado com a terra. Chakra básico ele está só para baixo, conectado com a terra. E a energia que sobe da terra telúrica, que a gente chama, direto nesse chakra, alimenta as glândulas suprarrenais. Então, entendem por que a gente tem um corpo vivo que vibra o tempo todo? Os nossos chakras alimentam todos os nossos corpos, que os chakras são os portais energéticos. Eles captam essa energia que entra no nosso corpo sutil. E os chakras, eles são os portais entre todos os nossos corpos. Então, a energia fica fluindo ali e influenciando o nosso corpo físico, tá? Porque entra e atua diretamente em todas as nossas glândulas no sistema endócrino. É por isso que... O que eu ia falar? Voltando aqui. Agora a gente consegue fazer a associação dos chakras com as couraças. Lembra da imagem do chakra? Olha a imagem da couraça aqui. Olha a região. Vamos um por um. A couraça aqui dos olhos. Chakra frontal, da visão. Se eu tenho no meu físico, uma tensão na região dos olhos, concorda que isso vai afetar o meu fluir energético, uma vez que está tudo conectado, que o meu físico está conectado com todos os meus corpos energéticos? Então, se o meu físico está bloqueado, eu vou naturalmente bloquear a energia na área. Se eu tenho uma couraça no meu olhar, o que acontece quando a gente tem uma couraça no olhar? Qual que é a energia do olhar? Intuição, intelecto, expansão, visão além do alcance, ideias, né? Se eu tenho essa região bloqueada, além de me impedir de eu ficar com a minha visão limitada, a intuição bloqueada, de eu não ter muitas ideias, eu não conseguir expandir, eu ficar cansada mentalmente, eu quero estudar, mas não consigo, quero ter novas ideias e não tenho, parece que está bloqueado, está fechadinho aqui, eu sinto peso, dor de cabeça, enxaqueca, alguma coisa aqui na minha cabeça. Além da energia bloqueada, isso atrapalha a visão também, a visão mesmo. Hoje em dia, ninguém se vê. As pessoas passam na rua e não se olham. Ninguém mais se vê, porque também ninguém quer ser visto. As pessoas estão se desconectando. O olhar, ele é uma ponte de conexão direta com a alma do outro. Não tem bloqueio, né? E então as couraças vão sendo criadas quando a gente deixa de ver o outro. E é por isso que as dificuldades nas relações. Porque se a gente não vê o outro, como é que a gente vai ter compaixão? Como é que a gente vai ter empatia? A gente não se conecta, né? Então a gente está deixando de se ver. E muito disso por causa da couraça. E se eu já tenho uma couraça e estou deixando de ver o outro, eu estou potencializando a couraça. Entende? Eu tô só colocando, bloqueando mais ainda. Tem exercícios para fazer. Dá para fazer massagem nos olhos, né? Então, fazer massagem, tocar suavemente, para descongelar. A massagem para descongelar, desencouraçar o corpo, ela é sutil, assim, ó. Sabe? Você pode fazer massagem, que é para descongelar. Imagina uma armadura. Como é que você descongela? Não é na porrada, concorda? Senão eu vou tensionar mais ainda a armadura. Né? Se eu vou uma coisa que, se eu vou na academia, fazer musculação, eu vou ficar mais dura ainda. Como é que eu descongelo essa armadura que eu fui criando ao longo da vida? Com toques sutis, com amor, sabe?
com carinho, com toque mesmo, com dança, com movimento, com alongamento, com yoga, com prazer, com fluir, sabe? Com respiração. É assim que eu vou descongelando essa armadura. Eu não sei se vocês fizeram, acho que todas vocês estavam no grupo de reconexão do feminino, e a primeira meditação é de chacoalhar. O chacoalhar também desencouraça, ele vai craquelando essas couraças que a gente vai criando no corpo, né? Então vamos seguir aqui. O W não tem nenhum chakra na boca, mas a gente pode, porque a região do chakra laríngeo, que é o da garganta, se expande até a boca, né? Os chakras, eles têm uma área de atuação. Então, ó, essa couraça da garganta bloqueia diretamente o chakra laríngeo, o chakra da nossa expressão. Então, tudo que eu engulo, tudo que eu não me expresso, tudo que eu não falo, eu bloqueio energia e fico cada vez mais sem voz, né? Sem expressão, sem me colocar, sem saber nem como me expressar. Olha, se alguém fala alguma coisa que você não gosta, não tem energia, não consigo nem me expressar. Tem gente que fala até baixinho, não consegue falar alto, porque não tem energia aqui. Tá tão encouraçado, tão bloqueado, que trava a energia aqui. Próximo chakra, cardíaco. Aqui na altura do peito, que chakra que é aqui? Cardíaco, da glândula timo. Então, se fisicamente eu tenho uma couraça aqui, que é muito comum nos homens. Os homens têm uma couraça muito grande no peito. Tem homem que fala, eu sou o homem de aço, eu saio correndo. Porque, cara, homem de aço não sente, concorda? O homem de aço, ele tem uma couraça tão grande aqui no peito, como é que ele vai dar e receber amor? Porque este é o ponto energético, é a morada do amor, o cardíaco. Não tem como dar e receber. Então a gente tem que descongelar. Como é que eu descongelo a parte do coração? Se eu tenho dor aqui no peito, angústia que eu sinto aqui, eu preciso trabalhar o dar e receber. Talvez eu só esteja dando e tenha medo de receber. Não está fluindo. Não, alguma coisa não está fluindo. Ou talvez eu só receba e não me doe, não me abra para as pessoas realmente se conectarem comigo. É muito mais comum ao contrário, né? A gente dá, a gente aprende, né, que a gente tem que só doar e não sabe receber. A gente não sabe receber elogio, não sabe receber amor, não sabe receber presente. Se alguém elogia, o que você fala? Ai, que roupa bonita. Ai, comprei na, sei lá, C&A. Ai, paguei R$10. Ai, imagina esse trapo. Sabe? Aquela falsa modéstia que vai encouraçando. A gente tem que aprender a receber. A gente tem que se curtir, a gente tem que potencializar essa energia dentro da gente. Próxima couraça, diafragma. Junta as duas, né? Diafragma e abdominal. Couraça do plexo solar, nosso poder pessoal. Sempre ataca o quê? O estômago, a dor do estômago. Se eu não tenho poder pessoal, como é que eu vou atuar no mundo? Como é que eu vou agir? Como é que eu vou transformar em ação o que eu quero? Como é que eu vou expressar para o mundo quem eu sou de verdade? O que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vou bancar minhas escolhas? Se eu tô com o meu corpo travado, a minha energia também não flui, né? Então, tá tudo conectado. Tudo. A gente aqui vai trabalhando as duas coisas. As duas e muito mais, né? Couraça pélvica. Qual é o chakra? Sexual. Bloqueia diretamente a sexualidade, a sensualidade, o tesão na vida, a missão da nossa vida. Se eu não tenho tesão na vida, eu não vejo sentido na vida e eu também não sinto direito. Porque essa região é a região do sentir. O chakra sexual é o chakra do sentir. Ele é o chakra da troca, do sentir mesmo, do fluir ali e do fluir também, porque ele ajuda no movimento das pernocas, do chakra básico. Se eu estou encouraçada na região pélvica,
Para mulheres é muito comum. Menina, não rebola. Não rebola, não pode rebolar. E aí, o que que a gente faz? Congela a pelve, trava. E aí, quando inicia a nossa vida sexual, poxa, não tenho prazer, não tenho tesão, não gozo com penetração, eu não sinto prazer na vida, não fluo, não consigo me conectar com parceiro nenhum, tenho problemas nessa área. Pode crer que a sua pelve está enrijecida, encouraçada, porque é muito comum. Às vezes a gente não, nem, às vezes a gente não precisa ninguém ter falado nada que não é pra gente rebolar, mas a gente tá andando na rua, se alguém olha para nossa bunda, inconscientemente a gente já trava. Por quê? Porque a gente não está acostumada a bancar a beleza, a bancar a ser gostosa. Então a gente vai travando, travando, travando. E se pudesse, a gente ia ficando invisível. Perceba se alguma parte de você gostaria de ser invisível. É muito comum. E aí, quando a gente vai trabalhando, fazendo trabalhos em grupo, fazendo terapia, na terapia a gente usa muito espelho também. A gente volta a se ver e volta a ser vista. É uma cura. O corpo vai descongelando. Porque muito do que a gente vai congelando ao longo da vida é justamente para não ser vista. É justamente para ficar na concha, né? Para não ter problema. Porque a informação que vem de milênios e milênios, de gerações e gerações das nossas antepassadas é que ser mulher é difícil, que a gente precisa se proteger, que a gente precisa se blindar, e a gente vai fazendo isso inconscientemente ao longo da nossa vida. Tenho certeza que alguma dessa coraça você identificou conforme a gente foi conversando. Puxa, quando eu fui pequena, eu queria gritar e não gritei. Trava a boca, né? Eu olhei uma coisa que eu fiquei inconformada, congela os olhos. Isso várias coisas, né, que vão acontecendo. Eu senti uma dor muito grande porque minha amiguinha, o meu namoradinho, né, um cachorro morreu. Travei aqui o peito, né? Eu queria me expressar e fui podada. Travei o meu plexo solar. E eu rebolava gostosinho quando era pequena, ai, tava brincando lá. Alguém me falou que era feio rebolar, que alguém me podou. Travei a pelve, né? Já comecei desde pequena a influenciar todo o meu sentir ao longo da vida e a congelar o meu corpo e a começar a transformar meu corpo nesse primeiro bonequinho, né? E aí a gente vai ficando, os anos vão passando e vai aparecendo uma barriguinha, uma gordurinha aqui, uma gordurinha ali. O que que é? São os bloqueios do corpo também, sendo expressados através da forma. São as couraças expressas através da forma. E a forma influencia no seu comportamento, tá? Então, por exemplo, imagina alguém que tem uma couraça muito forte cervical nas costas. Tem gente que tem até uma corcundinha, assim. Sabe, as pessoas até, elas cumprimentam o peito, e aí aqui parece que o ombro pesa, a pessoa anda até pra frente, meio, não dá pra ver, né? Com o peito meio curvadinho. Isso é uma couraça enorme, com ímpeto de te impedir de sentir. Essa pessoa, ela tem muito medo. Medo do quê? Da dor, medo de sentir, medo de doer. É claro que este medo que está enraizado, não é nem enraizado, congelado no corpo dessa pessoa, em forma de forma mesmo, em forma de corpo, né? Então eu tenho uma forma para dentro, né? Encolhidinha. Como é que essa pessoa vai atuar no mundo? Se o corpo dela tá o tempo todo vibrando, tá vendo a vibração? Vibrando medo, congelado no corpo, ela vai atuar com medo, ela vai falar com medo, ela vai. Tudo que ela fizer, vai ter medo de fazer. Porque a forma, a vibração do corpo, as couraças, tudo que ficou de informação ali enrijecida, congelada, tá passando uma informação para os outros e vai influenciar no comportamento dessa pessoa, é lógico.
Então, conforme ela for desencouraçando, o comportamento também vai mudando, né? Conforme ela for trabalhando esse corpo, trabalhando o autoconhecimento, expandindo esse peito, né? Ela vai começar a acessar talvez alguma informação, uma memória que precisa curar, chorar, deixar ir, mas ao mesmo tempo ela também começa a respirar melhor, começa a ter mais coragem para se abrir, para se mostrar para o mundo, para se doar e receber, né? Porque o peito aqui vai abrindo, a conexão do mental, da energia do mental começa a fluir mais pelo corpo, porque a couraça aqui da cervical já vai craquelando e diminuindo. Entende como tá tudo ali conectado o tempo todo? E mais uma vez, respira. É muita informação, mas deixa essa informação ficar com a pulguinha atrás da orelha, deixa criar um rebuliço dentro de você, porque eu quero mesmo que a sua consciência, que o seu inconsciente comece a entender todas as possibilidades. Tudo que você é um mix de tudo isso. Corpo, energia, frequência, emoção, sentir, é tudo junto. Potencial de todos os chakras, né? E um potencial que pode sim estar aprisionado por couraças, por corpo. E aí a gente chega nessa parte aqui, ó. Deixa eu ver, essa aqui mesmo. O corpo e os chakras podem sim ser trabalhados, ser ativados, serem ativados e as couraças serem serem descongeladas através do movimento. Esta imagem aqui é muito legal, porque está falando justamente como trabalhar a energia de cada chakra através do corpo. Sensacional! É isso que a terapia do sentir é. Entendeu? É isso que a gente faz na terapia do sentir. Trabalha energia através do corpo, que é um portal sensacional. Eu vou falar isso 1000 vezes, porque eu sou fã do corpo. Chakra coronário, topo da cabeça, minha energia espiritual. Como que eu trabalho? Silêncio, meditando, gostosinho ali. Chakra da garganta. Olha a posição do... Dá para ver aqui, ó. Tô com um mouse em cima. Chakra da garganta, o azulzinho aqui do lado esquerdo, é uma posição de yoga. Aqui são posições de yoga para trabalhar a energia. Mas, por que eu tô focando aqui? Corpo. Não tem só essa forma. O chakra da garganta, você trabalha cantando, você trabalha fazendo exercício aqui, ó, soltando aqui. Tudo que mexer com a garganta, você tá trabalhando, né? O que eu mais gosto de dar é cantar. Fala, canta no chuveiro. Canta no chuveiro, solta a voz. Outro exercício que eu adoro dar para trabalhar o chakra da garganta é... grita. Se você tiver um carro, pega o carro, vai para a estrada, fecha os vidros, encosta no acostamento e grita. Vocês vão ver que desafiador. Porque um dia eu fiz isso, eu falei, legal, vou gritar, tranquilo. Quando eu fui gritar, minha voz quase não saía. Eu falei, gente, eu não estou conseguindo gritar. A gente tem uma trava mesmo aqui. Aí eu precisei gritar até a voz começar a sair. Eu falei, meu Deus, faz uns anos isso, mas assim, foi revelador. Eu falei, uau, que sapo que estava aqui que eu nem sabia. Então, se for possível, grita. Agora, se não for possível, deita na sua caminha, respira e faz isso mentalmente. Leva a sua mente para um espaço aberto na natureza que seja só seu. Cria o seu espaço. E lá, você se imagina gritando até você não ter mais energia. Já libera a energia da garganta, tá? Esse é um exercício que eu dou normalmente. Chakra do plexo solar, na altura do estômago. Aqui no amarelinho ainda do lado esquerdo. Tem essa postura do yoga que ela faz como é que fala? Uma torção, né, na coluna e naturalmente vai trabalhando o chakra da região do estômago. Mas vocês podem fazer uma torçãozinha de leve, né? Pode ser na cadeira, ó. Você tá na cadeira, pegou, torceu de um lado,
torceu de outro, já é uma forma de trabalhar o chakra do plexo. Chakra básico, da raiz, que eles chamam. Ele está fazendo aqui esse bonequinho, a postura do guerreiro, que é super simples. Chakra do terceiro olho também indica meditação aqui. Chakra do coração. Essa postura é bem legal. Indica uma postura, acho que chama... Bom, não vou chutar aqui, acho que é postura, sei lá, da cobra, sei lá, de boia. Não lembro, eu sou péssima para nomes. Mas é uma postura que você expande o coração, tá? Então, quem tem bloqueios no cardíaco aqui, ó, pode muito super fazer essa postura. Eu dou também uma postura que é colocar uma música gostosinha e trabalhar como se fosse um bater de asas, sabe? Vai abrindo e fechando, como se fosse bater as asas mesmo. Para expandir aqui, ó. Trabalhar essa energia do dar e receber, que é bem na região da nossa caixa torácica aqui inteira. E o chakra sexual, que aqui está como sacral, mas é a mesma coisa. Ele trabalha com o alongamento também das pernas, tá? Mas eu gosto do exercício do chakra sexual, eu gosto de dar uma reboladinha no banho. Sabe, quando você tá tomando banho, você mexe só a pelve, para frente, para trás. Respira, trava a coluna, porque é um movimento pélvico. Então, dá uma reboladinha, rebola para um lado, rebola para o outro, e dá uma descongelada nessa pelve. Imagina que todos os nãos que a gente ouviu, não pode rebolar, não pode isso, não pode aquilo, mulher não pode gozar, não pode isso, não pode aquilo, não pode nada. Não. Fica tudo ali na pelve, travadinho. Então a gente vai rebolando, soltando, e isso ajuda a descongelar a couraça pélvica, né? Vamos lá. Outra coisa. Então, eu vou mandar a lição de casa para vocês trabalharem através do movimento, o corpo, as couraças e os chakras. Outra coisa legal, coluna. Puta, como tem gente com problema de coluna. E por que, gente? Coluna, se a gente não é um pilar de energia de luz, uma antena, concorda? Lembra? Você é essa antena, conectada com a Terra e conectada com o céu. Onde que desce essa energia? Teoricamente no centro do seu corpo, a parte energética. Mas onde que reflete no físico? Coluna inteira. É por isso que tudo que a gente sente é como se... Sabe a agulhinha da acupuntura que faz assim? A coluna é a sua agulha. A coluna é a sua antena. Tudo que entrar de frequência no seu corpo fica, e se você não trabalha o corpo, se você não trabalha a energia, vai ficando cristalizada, bloqueada como informação ao longo da sua coluna, além das couraças, tá, amores? Por isso que o corpo é complexo, a gente precisa incluir o corpo, a gente precisa conhecer o nosso corpo, a gente precisa dar voz para esse corpo, olha o tanto de informação que tem. Vai ficando ao longo da coluna. E aqui é uma visão da psicossomática, metafísica, o que cada parte da coluna representa. Não se apeguem a isso, tá? Isso aqui é uma informação, olhem, absorvam, mas a gente está falando de ser humano, tá? E se a gente está falando de ser humano, cada pessoa é um universo. Cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem a sua forma de sentir e de interpretar o mundo. Então, de repente, no seu corpo existe uma outra forma de interpretar e de repente você associe medo e insegurança não exatamente ali na parte da lombar que está indicada aqui, né? Medo e insegurança te trava, sei lá, sua coxa, não sei. Mas conforme você for restabelecendo essa conexão com o seu corpo, você vai começando a entender o que está pegando, né? De repente você está vivendo uma coisa, você já vai estar sentindo essa situação
essa movimentação energética da sua vida no seu corpo. E aí você vai, através disso, você vai começar se conhecendo e cada vez mais. Fala, uau, eu percebo que para mim o meu padrão energético, né, é esse tipo de emoção, esse tipo de fluir, esse tipo de sentimento, esse tipo de situação, meu corpo reage assim ou assado. Porque cada um é único. Então, a gente realmente precisa mergulhar no autoconhecimento, porque só você vai se conhecer, certo? Então, vamos lá. Neste modelo aqui, neste exemplo, a parte da cervical aqui são as responsabilidades assumidas em excesso. Embaixo, culpa, um pouquinho mais para baixo, no meio da coluna, raiva. Aí depois vem medo, na lombar, medo e insegurança. Medo, você vê, o que a gente falou? Que o chakra está sempre para frente e para trás, certo? Então, responsabilidade em excesso, mais ou menos, atua no laríngeo, né? Culpa atua onde? Cardíaco, na parte de trás do cardíaco. Tá vendo? Um pouquinho, essa raiva e medo aqui, eu juntaria as duas, atua plexo solar. Medo, insegurança e jogos de sobrevivência sexual, nos nossos ovários, né? No nosso útero. E lá embaixo, necessidades básicas, chakra básico. Aí o nome já diz e é isso mesmo. Entende? Entende? Tá tudo relacionado o tempo todo. As emoções conectadas com chakras, que estão conectados com o nosso sistema endócrino, conectados com o nosso corpo físico, que estão conectados também, que tem como expressão negativa, né, nociva, as couraças, mas que podem ser trabalhadas através do movimento. Então, o movimento trabalha a couraça, que trabalha a energia, que trabalha o nosso sistema, não só endócrino, todos os outros, né? Quando a gente está falando de corpo, a gente atua em todos os sistemas. Que influencia diretamente as nossas emoções. Olha que lindo! Então, vamos fazer um paralelo rápido? Corpo, se eu trabalho o meu corpo, diretamente eu influencio na forma como eu me sinto, na forma como eu me comporto. Entende? Assim eu crio minha realidade, incluindo meu corpo, sentindo, fazendo movimentar a energia, descongelando. Fica mais fácil. Eu não preciso ficar só através da cabeça tentando dominar minhas emoções. Não, quando eu incluo energia e corpo, eu começo a fluir com tudo isso. Eu crio um sistema que flui, um sistema que vai se sustentando, se apoiando, se ajudando, se influenciando de uma forma positiva. Porque conforme você dá um start, começa a movimentar uma coisa, não somente, olha, fico só no poder da mente, tentando mudar minha vida inteira. Não, incluo tudo. Eu vou mudando todas as partes, e todas as partes juntas têm o quê? Poder, potência, potência de ser que está aí dentro, estagnada, congelada, aprisionada, dentro dessa armadura de carne e osso. Sacou? Sacou a importância?